Ok, irmãos, nós vamos dar seguimento aqui ao nossa série de estudos no Evangelho de Mateus. Tem sido muito enriquecedor para nós fazer essa leitura detida, e reflexiva no Evangelho, onde a gente para, pensa, pergunta, esclarece. Tem sido muito boa essa experiência, a gente tem crescido juntos aqui no conhecimento de Deus, através da sua palavra. A forma como Deus escolheu se revelar ao ser humano foi através da sua palavra, das Escrituras. Então é esse o instrumento, a ferramenta que nós temos para conhecer a Deus, a sua palavra, Mas, antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando você se vê diante do erro, quando você se vê diante de uma situação que você considera uma situação errada, pelo conhecimento que você tem a respeito daquele assunto, como é que você se comporta? Você costuma simplesmente ficar quieto e não tecer nenhuma crítica, ou você reage, você fica indignado, você tem vontade de fazer alguma coisa a respeito? Como é que você reage diante disso, diante do erro? Qual é a nossa tendência de um modo geral? O que vocês acham? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é reagir ou a nossa tendência é simplesmente aceitarmos aquilo? Ou dizer aquela frase que muita gente diz, isso é assim mesmo, é assim mesmo, O que vocês acham? A maioria diz a frase é assim mesmo ou a maioria reage? O que vocês acham disso? Hein? Tem alguns que reagem. Mas a maioria reage? Não, Como é que a maioria se comporta, geralmente? Se conforma, Diante do erro. A gente vê o erro, sabe que a coisa está errada, mas a gente se conforma, a gente diz, é assim mesmo. E nessa que a gente diz, é assim mesmo, que a gente se conforma, a gente não contribui para que as mudanças necessárias aconteçam. Isso pode ser em qualquer lugar, em qualquer contexto. Vamos pensar dentro da nossa casa, por exemplo. Vamos pensar no nosso lar. Não vamos nem falar do lado de fora, vamos falar da nossa própria casa, da nossa própria experiência. Quando a gente vê uma coisa errada dentro da nossa casa, qual é a nossa tendência? É falar? É pontuar o erro ou é acomodar? Mas quando a gente acomoda por quê? Porque a gente tem medo de gerar uma crise, Um confronto, a gente pensa, e se eu falar, vai dar problema. Aí a gente não fala, a gente não pontua, Ou também o contrário acontece, às vezes nós é que erramos, e aí a gente precisava que alguém ali da nossa casa, nossa esposa, ou marido, ou um filho, ou um pai, chegasse para a gente e dissesse, olha, o que você está fazendo está errado. Mas, às vezes, nós somos tão intransigentes, nós somos tão turrões, tão durões, tão teimosos, que a pessoa, mesmo vendo a gente errar, não fala nada, porque ela sabe que se falar vai gerar briga, Isso contribui para o crescimento da família, para o bem-estar da família, do lar? Contribui ou não? Não contribui. Então, qual é a atitude certa? É criticar? É não criticar? E esse é o tema que a gente vai trabalhar com ele hoje aqui, A nossa lição é a lição 10. E o nosso título é uma pergunta. É proibido julgar os outros? E aí, nós como cristãos, a Bíblia proíbe a gente julgar os outros ou não? Não? Então vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz e nos respeito. Ok. Bom, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, como já foi dito, E em especial o Sermão do Monte, que é o texto que a gente está aqui desde o capítulo 5. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. E nós devemos prestar atenção à importância que é dada desde o início do capítulo 5 aos relacionamentos. Então, olha, volte comigo aí ao capítulo 5, vamos só fazer
uma retrospectiva do que a gente já viu, e como o que nós vimos, tudo está ligado a relacionamentos, né? Então, nós chegamos hoje ao capítulo 7, e desde o versículo 13 do capítulo 5, até aqui, tudo gira em torno de relacionamento. Primeiro, trata de questões práticas, né? Se você olhar aí no versículo de número 13, depois das bem-aventuranças, vai falar do nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser um exemplo para o mundo, sal da terra e luz do mundo. Então a gente viu ali que o sal e a luz são elementos de conservação, né? Nesse caso aqui, conservação da moralidade, de princípios éticos importantes e válidos para a vida civilizada, né? E outras tantas coisas. E nós aprendemos que nessa nossa atitude de fazer com que Cristo seja visto através das nossas vidas, o nome do nosso Deus é glorificado. Nós vimos também a importância que a lei tem na nossa vida e como nós devemos viver em obediência à lei. Então, nosso relacionamento com Deus, ele passa pelo nosso relacionamento com a lei, a partir do verso 21. Nós vimos também como nós devemos lidar com a questão dos temperamentos. No versículo de número 21, ele vai falar também sobre a ira, né, sobre como nós devemos lidar com a ira que nos sobrevém, não é, como nós devemos nos relacionar com ela, se a gente deve dar vazão à ira ou não, como nós temos que lidar com isso. Depois nós vimos de que maneira nós precisamos lidar com a questão da mulher alheia, ou seja, quando Jesus fala que o simples olhar para uma mulher que não é a nossa, né, se esse olhar é um olhar impuro, e nós já cometemos adultério intelectualmente falando, né, no nosso coração, na nossa mente. Então Jesus fala ali da cobiça, né? Também vimos dentro da questão do relacionamento da vida conjugal, casamento, quando Jesus fala do divórcio, que não deveria acontecer a não ser em casos extremos, não é, como a infidelidade de um cônjuge ou de ambos os cônjuges, enfim. Depois vimos também sobre a questão do hábito de fazer juramentos na nossa relação com os outros e como isso é tratado por Cristo. Falamos sobre o desejo de vingança, se nós devemos dar vazão ao desejo de vingança no nosso coração ou não. E, por fim, como lidar com os nossos inimigos, né? Então, veja, tudo isso tem a ver com o quê? Com relacionamentos, né? Depois das questões práticas, nós vimos também os aspectos mais espirituais, agora do nosso relacionamento com Deus, que vai falar das esmolas, né? As esmolas que nós damos para as pessoas. Se nós fazemos isso com alarde, se nós fazemos disso uma espécie de exibição, né, para receber a glória das pessoas, então o que nós fazemos não é válido, a nossa esmola não tem valor. Os bens que nós damos para os outros, o bem que nós fazemos ao outro, ele deve ser feito secretamente. Da mesma forma, a oração, né, se nós fazemos a nossa oração de uma maneira a alardear a nossa capacidade, o nosso conhecimento, né, de uma vida espiritual, ou até mesmo a nossa intelectualidade, isso tudo acaba se tornando exibicionismo, como Jesus vai dizer também. E por fim o jejum, né? O jejum não deve ser feito de tal maneira que a gente se descabela e fica todo abatido ali para todo mundo ver que a gente está jejuando e o quanto nós somos espirituais. Então veja que a vida com Deus nesse aspecto, ela deve ser uma vida vivida no coração, na alma, muito mais do que de uma forma aparente, porque isso para Deus é o que tem valor. Então, por fim, nós aprendemos que uma maneira certa de nós lidarmos com bens materiais e com as inquietações provocadas pelas necessidades que nós temos aqui de comer e vestir, nós vimos isso no domingo passado, no capítulo 6, né, a partir do verso 19, não, do verso 19, sim, e aí foi onde nós paramos no domingo passado. Então, veja que tudo isso tem a ver com relacionamentos, né, com a forma como nós relacionamos com as pessoas e com as coisas. No estudo de hoje, nós vamos seguir ainda nessa linha do relacionamento. E nós vamos pensar aqui um pouco sobre a seguinte questão: Jesus proíbe julgar os outros ou não?
Se ele não proíbe, em que bases nós devemos julgar a atitude do outro? E como nós fazemos isso sem pecar? Então, essa é a questão que a gente vai avaliar hoje aqui, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 14. Então, eu convido você para fazer a leitura comigo aí, do 1 ao 14. Eu vou pedir que você leia junto comigo, em voz alta, esses 14 versículos do capítulo 7. Chegou lá? Então, diz assim, vamos juntos. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra, pois a simples leitura da Tua Palavra já significa para nós um grande privilégio. Obrigado pela liberdade de culto que ainda temos, pela alegria de podermos compartilhar a Tua Palavra neste momento. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, instrui o nosso coração, a nossa mente, ensina-nos o caminho que devemos andar, pelo qual devemos seguir, e dá-nos também a capacidade de entender corretamente aquilo que a Tua Palavra diz, de tal maneira que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos e também sejamos guiados à luz daquilo que a Tua Palavra tem a dizer nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, talvez esse seja um dos temas mais mal compreendidos da Bíblia. Então, que o Senhor nos ilumine, nos capacite a compreender corretamente o que a Sua Palavra nos ensina sobre isso. Então, a primeira parte aqui, do verso 1 ao 5, o Senhor faz uma advertência. Qual advertência Ele faz aí? Ele diz: não julguem, não julguem. Então, aparentemente, qual é a vontade de Deus em relação a essa questão? Aparentemente é que nós não julguemos, né? Ele diz: não julguem.
Mas será que ele está realmente proibindo os seus discípulos de julgarem aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem nas pessoas? Não é? Bom, a resposta a essa pergunta deve ser sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Em nosso texto de hoje, Jesus está considerando aqui dois grupos de pessoas. Nesse primeiro grupo, o que precisamos identificar é que ele está proibindo não a possibilidade de julgar, mas o mau hábito de muitas pessoas que se acham tão boas, tão justas e tão santas, que elas estão sempre prontas a criticar os outros. Não é? São aquelas pessoas que se consideram sempre acima do bem e do mal. Elas estão prontas a criticar todo mundo, mas não aceitam críticas sobre elas mesmas. Conhece alguém assim? A gente conhece bastante gente assim, né? Às vezes nós mesmos nos comportamos assim em relação a determinados assuntos. Então o que está em foco aqui é essa mania de pessoas que se esquecem que também são pecadoras e que precisam contar com o olhar misericordioso do Senhor sobre elas. E por isso, quando elas olham para os outros, elas sempre olham com aquele olhar incompassivo, ou seja, sem misericórdia, aquele olhar legalista e moralista que quer sempre fazer um juízo de valor sobre a atitude do outro. Então, veja o que Jesus diz aqui. Ele diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Então, muita gente pega esse versículo, essa parte do versículo, e pensa assim, bom, então, a única forma de eu não ser julgado por Deus é eu não julgar ninguém. Então, se eu não julgar ninguém, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu não vou ser julgado. Mas eu não julgo ninguém, não é? Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, a gente precisa refletir sobre o que significa aquilo que Jesus está dizendo, né? Então, observe que ele põe em destaque aqui, não o julgamento em si, mas o critério com o qual se julga. Ele diz, olha, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. A gente precisa, sempre ao ler, especialmente os evangelhos, a gente precisa considerar um detalhe que é muito importante. Os textos dos evangelhos, eles funcionam como se fosse um quadro. Cada porção do texto é como se fosse um quadro. O quadro, ele está dentro do quê? Dentro de uma moldura. E qual seria a moldura desse texto? Seriam os versículos 1 e 2 e o versículo 12. Se a gente ler direto, ele vai ficar assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Aí o verso 12, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Então, essa aqui é a moldura do nosso texto. O que está no meio? Qual é o recheio da moldura? É tudo que vem aí do verso 3 até o verso 11. Então, é com base nisso que a gente vai pensar aqui nesta manhã a respeito desse assunto. Então, veja, Jesus não está questionando aqui o ato de julgar. O que ele está questionando é o olhar incompassivo, cheio de autojustificação, de autossuficiência. O que está faltando nesse julgamento? Compaixão, misericórdia. Está faltando a identificação de quem julga com quem é julgado, de a gente se colocar no lugar do outro, não é? Quem já leu aqui a parábola do bom samaritano? Quem já leu? Todo mundo já leu, né? Então, o que acontece ali com o levita e com o sacerdote? Ou o escriba, agora eu não me lembro. Acho que é o levita e o sacerdote, né? Quando eles veem um homem ali ferido, samaritano, o que eles fazem? Eles passam direto, né? E quando eles passam direto, o que se observa? É que eles não se colocam no lugar do outro que está lá caído. Mas o samaritano, que está passando pelo mesmo lugar, o que ele faz? Ele para, ele vai lá, ele ajuda,
ele leva o homem para a hospedaria, paga a hospedagem dele ali durante o tempo necessário e ainda diz, olha, se passar alguma coisa, põe na minha conta. Ou seja, ele se colocou no lugar do outro. Não é? Então, quando a gente se importa, quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa atitude primeira não é de avaliar a atitude daquela pessoa, o erro da pessoa, mas nós pensamos já de imediato numa forma de ajudá-la a se levantar. Isso acontece também em relação às questões morais. Qual é o perigo descrito por Jesus aqui? É que você vai ser julgado com o mesmo rigor que você julga. Então, se você julga sem misericórdia, você também será julgado sem misericórdia. Se você olhar lá na carta de Tiago, Tiago fala sobre isso. Ele diz que a misericórdia deve triunfar sobre o juízo, porque os que julgam sem misericórdia serão julgados também sem misericórdia. Não é? Então, o texto paralelo de Lucas deixa isso ainda mais claro. Deixa marcado aí o Mateus, vamos ver Lucas capítulo 6, 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38. Se tiver dificuldade para chegar em Lucas, apenas ouça. Lucas diz assim, olha, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, Lucas está falando de dar o que aqui, irmãos? Quando ele fala, deem, lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, ele está falando de dar o quê? Qual é o assunto? Aqui. É dinheiro? Misericórdia. É o perdão. É isso que ele está falando. Que a gente vê que muitas pessoas tiram esse versículo do contexto e usam isso daqui para falar de dinheiro, mas o texto aqui não está falando de dinheiro, não está falando de bens materiais. O texto aqui está falando de dar o perdão, de dar a compaixão, de dar a compreensão, a graça. E não o julgamento precipitado, incompassivo. É isso que o Lucas está dizendo. Então, quer dizer, a gente percebe como os textos paralelos também nos ajudam a compreender melhor aquilo que está aqui no nosso texto. Então, veja, o nosso propósito, a nossa prioridade ao avaliar a atitude de alguém, o erro de alguém, é expressar a compaixão, a graça e o perdão, a misericórdia. Sobretudo porque, de acordo com o contexto, o que a gente está supondo aqui é que a pessoa que está ali do outro lado é uma pessoa débil, é uma pessoa fraca. Alguém que tem caído porque é limitada, porque é fraca, e não de modo leviano. Então, é alguém que, mesmo que lute contra os seus pecados, aqui e ali, ela tropeça, ela cai, ela dá de cara no chão. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Mas Jesus ainda vai ilustrar o que ele quer dizer com a exortação não julguem. O que nós vemos aqui no verso 3 e 5 é essa ilustração que ele faz. Então ele diz, olha, por que você vê o cisco no olho de seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Existe pouca coisa que incomoda mais a gente do que um cisco no olho, E não precisa ser grande, pode ser uma coisa minúscula, mas como incomoda. E quando a gente tem um cisco no olho, o que acontece? A gente não consegue enxergar direito, porque aquela aflição que a gente sente, a gente começa a lacrimejar e não consegue enxergar direito o que está à nossa frente. Imagina uma trave. É claro que Jesus está fazendo aqui um exagero na linguagem para poder mostrar que muitas vezes o que nós queremos corrigir nos outros acontece de uma forma muito pior em nós.
Esse é o sentido, né? Então, eu trabalhei com marcenaria há 25 anos e ainda faço algumas coisas hoje em dia, mas numa escala bem menor. Mas na marcenaria, uma coisa constante era cisco no olho. E às vezes eram farpas de madeira grandes, né? E muitos colegas foram até hospitalizados muitas vezes, alguns tiveram que operar, e alguns até perderam a visão de um olho por conta desse tipo de acidentes. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, é uma coisa totalmente sem sentido quando nós estamos com um cisco tão grande no nosso olho, querendo tirar a poeirinha do olho do nosso irmão. E o que isso significa? Que cisco é esse que ele está se referindo? São os pecados. Às vezes, né, nós estamos cometendo pecados tão maiores e queremos criticar os pecados bem menores na vida das pessoas. E Jesus, quando ele fala a respeito disso aqui, é certo que ele tem em vista, né, os fariseus e escribas, que estavam sempre procurando defeitos nas pessoas. Lá no capítulo 7 de Marcos, quando eles vão falar a respeito da questão das coisas impuras, eles criticam os discípulos de Jesus porque os discípulos não lavam as mãos antes de comer. Não é? Lavar as mãos antes de comer é uma coisa boa, irmãos? Sim ou não? É certo isso, lavar as mãos antes de comer? Sim. Mas por que eles criticavam lavar as mãos, o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comer, se o coração deles estava tão cheio de impureza, de hipocrisia, de ódio, né, de orgulho, de falsidade? Então é isso que Jesus critica. A questão toda não é que seja errado lavar as mãos antes de comer, a questão é que você está preocupado em coar o mosquito e engolindo o camelo. É isso que Jesus usa lá, essa figura. Entende? Então é mais ou menos o que acontece aqui, quando nós estamos tão preocupados em resolver os problemas dos outros, quando nós mesmos estamos mergulhados naquele mesmo tipo de problema e não estamos preocupados em procurar solução para nós. É isso que Jesus está criticando. Então é esse tipo de julgamento que ele está dizendo que não deve ser feito. É isso que ele está dizendo, não julguem, é nesse sentido. Então imagine, né, ter uma lasca grande de madeira no seu olho, e aí é que a gente não consegue ver nada mesmo, né, como Jesus já observou aqui. Ou seja, imagine você estar vivendo numa situação de pecado em relação ao que quer que seja e querendo criticar o pecado nos outros. Isso acontece com mais frequência do que deveria acontecer, porque às vezes a gente está tão mergulhado no nosso próprio erro que a gente não consegue enxergar mais esse erro, né? Só enxerga nos outros. Então a ponderação aqui é o seguinte: como é que alguém pode ter a pretensão de apontar um cisco no olho do outro, quando no seu próprio olho existe um pedaço enorme de madeira? Como é que um pobre pecador, carente da graça de Deus, da compaixão de Deus, né? Como é que ele pode ser tão tolo de ficar reparando e criticando o mesmo pecado na vida dos outros? Então Jesus diz, olha, se você quer ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer não é consertar o outro, é se consertar. Essa é a primeira coisa, não é? É o mesmo sentido daquele outro texto quando diz, pode um cego guiar outro cego, não vão cair os dois no buraco? Então essa é a atitude dos hipócritas, por isso ele critica severamente, diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu próprio olho, e depois você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aliás, em Mateus, essa palavra hipócrita acontece muitas vezes. Nós vamos encontrar aqui nesse evangelho pelo menos 15 vezes a palavra hipócrita. E o termo hipócrita, ele está ligado à atuação num palco. Fala dos atores, né, dos gregos, atores gregos antigos e romanos também, que tinham o hábito de usar máscaras e dispositivos que permitiam que a voz deles se modificasse e aumentasse de intensidade, de volume. Né? Daí o termo hipócrita ficar associado à dissimulação, ao fingimento, à hipocrisia. Então não é à toa que Jesus utiliza esse termo na maior parte do tempo para se referir aos fariseus e escribas, como nós dissemos. Então qual seria a solução que Jesus propõe aqui?
Irmãos, tira primeiro a trave do seu olho e depois vá tentar ajudar o seu irmão a se livrar do cisco no olho dele. Ou seja, vá se consertar com Deus antes de pensar em apontar o pecado alheio. Irmãos, imagine o que seria da igreja se todos nós colocássemos isso em prática. A igreja seria um lugar muito melhor para se viver, não é verdade? Aliás, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver se todos colocassem em prática essa palavra de Jesus. Mas, de acordo com o que Jesus propõe aqui, mesmo diante da possibilidade de fazer uma crítica ao pecado de alguém, vale lembrar, né, que a gente tem que levar em conta o que ensinavam alguns rabinos do passado, né, quando eles diziam: aquele que julga favoravelmente ao próximo será julgado favoravelmente por Deus. Eles classificavam 6 regras básicas que poderiam favorecer o fiel na sua relação com Deus, né, quando ele pratica, na sua vida prática desse mundo. Então, uma dessas regras dizia: pensar o melhor com respeito ao próximo. Imagine isso. Se todo mundo procurasse pensar o melhor com relação ao seu próximo. Não é? O que normalmente nós fazemos, irmãos, quando nós somos criticados em relação a alguma coisa que nós fizemos? O que a gente faz? Qual é a nossa primeira reação? Hein? Ficar aborrecido? E o que mais? O que a gente faz? Qual é a nossa atitude normalmente? A gente reconhece logo o nosso erro e diz: não, realmente eu errei. O que a gente procura fazer? Se desculpar, se justificar, não é? A gente sempre procura um jeitinho de até colocar um talco ali no nosso erro, um perfume, né? Dar uma maquiada. Não, mas você tem que ver que eu fiz isso com boa intenção, né? E aí vem aquela frase que todo mundo conhece, né? De boas intenções, né? O inferno está cheio. Aí a confusão começa e a briga só vai de mal a pior. Então, se nós tivéssemos essa mesma atitude de tentar enxergar um bem na atitude do nosso próximo, esse mesmo bem que a gente quer enxergar na nossa atitude, mesmo quando a gente erra, as coisas não seriam melhores? Não seria tudo mais fácil? Mas não é assim que a gente age, não é? Então, será que Jesus está, com isso, proibindo o julgamento? Sim, nesse sentido, sim. Se o julgamento é motivado por esse hábito perverso e mau, essa crítica ferina, incompassiva, maldosa, né, baseada em um falso senso de justiça própria, nessa atitude hipócrita, então, sim, Jesus está proibindo o julgamento. Esse julgamento não deve ser feito. Mas, por outro lado, também não. Jesus não está proibindo o uso do juízo de valor quando ele é exercido de forma correta, baseado em princípios que estão presentes no seu ensino, não é? Então, isso vai ficar bem claro no versículo 6. Versículo 6. Né? Então, veja, ele começa o 7 dizendo: não julguem. Agora, o que ele diz no versículo 6? Vamos ler juntos? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então, é uma figura também bastante forte que Jesus usa aqui. Né? Imagine, então, você chegar lá e pegar, né, de coisas santas, consagradas. Né? Por exemplo, imagine que você está na igreja para celebrar a ceia, né? E aí naquele momento em que os elementos da ceia são consagrados, imagine se todos nós saíssemos daqui e pegássemos os pães da ceia, né, e fôssemos lá para fora julgar para os cachorros, os cães que passam na rua. Ou seja, o fato de nós termos consagrado esses elementos, o fato de nós estarmos num ambiente de culto, transformaram esses elementos em coisas santas. E essa nossa atitude seria uma atitude
abominável, seria uma atitude de blasfêmia contra Deus, né? Uma atitude de dar aos cães as coisas santas. Imagine também se nós pegássemos pérolas ou pedras preciosas e fôssemos na beira lá de um chiqueiro e jogássemos essas pérolas para os porcos. Os porcos iam pensar que era algum tipo de comida, né? Mas quando eles pegassem aquilo e começassem a mastigar, eles iriam ver que não se trata de comida. Ou seja, isso ia certamente suscitar a fúria dos porcos contra nós. Esse é o sentido aqui do texto. Então veja que as duas situações mostram um contexto que é totalmente incoerente. Não tem nenhum sentido. Então Jesus está dizendo aqui, olha, não tem sentido dar as coisas santas aos cães e não tem sentido jogar pérolas aos porcos. Estamos lidando agora com esse segundo grupo de pessoas. Se Jesus inicia o capítulo dizendo não julguem, agora ele está exortando aos discípulos dizendo julguem. Como assim, pastor? Julguem? O verbo julgar nem é mencionado aqui. De fato não é. Você tem razão. Mas o verbo julgar, ele, embora não esteja explicitamente citado aqui no verso 6, mas ele tem a ver com tudo que está sendo dito aqui. Se nós observarmos a ordem que Jesus dá, nós poderemos perceber que o ato de julgar está presente, porque, afinal, como saber o que é digno, ou quem é digno ou indigno de receber as coisas santas, as santas ou as pérolas? Para chegar a essa conclusão, nós precisamos fazer um julgamento, nós temos que observar, fazer uma crítica baseada nos critérios que Jesus estabelece, e então determinar quem é digno e quem se enquadra no perfil de cães e porcos. Jesus vai falar sobre isso, sobre o dever de julgar, em muitos outros momentos. No capítulo 18 de Mateus, vamos avançar um pouquinho aí para o 18. Versículo 18, diz assim, ó, naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Então, Jesus começa o capítulo falando a respeito da necessidade da humildade na vida dos seus seguidores. Aqueles que querem segui-lo devem ser humildes. Mas será que essa humildade tem a ver com não fazer julgamento a respeito das coisas? Será que essa humildade tem a ver com lidar com tudo em nome do amor, entre aspas, né, e não fazer juízo de valor sobre nada? Não, porque aí no verso 18, verso 15, ele diz assim, olha, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então veja que Jesus aqui, ele concede à igreja a autoridade de julgar a atitude das pessoas. E se for uma atitude pecaminosa, essa pessoa deve ser levada a se arrepender do seu pecado e voltar para Deus. A ponto de, se ela não se corrigir, a partir de uma conversa particular, a gente convida pessoas para irem com a gente como testemunhas e diz, olha, a situação é essa, conversei com essa pessoa, mas ela não quer se consertar, então ela vai receber conselhos.
E ainda assim, se ela não quiser se consertar, o caso dela deve ser levado diante da congregação e exposto diante da congregação. Então nós estamos falando do que aqui, irmãos? Estamos falando de exposição pública. Entende isso? Então Jesus, agora ele está dizendo, né, que o fato de não julgarmos de uma maneira leviana, o fato de não julgarmos, de recebermos a ordem de não julgar com o coração perverso e mau, né, quando nós praticamos aquele pecado, ao mesmo tempo nós nos tornamos cegos para o nosso próprio pecado e julgamos o mesmo pecado no outro. Por outro lado, isso não significa que nós não devemos buscar a capacidade de discernir o certo e o errado, de identificar o erro nas coisas, nas pessoas, nas atitudes, não é? E procurar consertar essas coisas para o bem de todos. Percebe qual é a diferença? Né? Em outro momento, logo aqui na sequência do capítulo 7, ele vai falar a respeito da atitude dos falsos profetas, e ele vai dizer que a árvore boa não pode produzir fruto mau, e nem a árvore má pode produzir fruto bom. Então a gente precisa saber julgar se a árvore é boa ou se a árvore é má. Ele vai falar sobre os dois fundamentos um pouquinho mais à frente, né? E a gente também precisa saber julgar, né, a respeito sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa vida. E lá no final, ele também vai dizer, né, que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Então, existe aqui o quê? O julgamento. Então, o julgamento, ele é necessário na vida da igreja, sim, ele é necessário, precisa haver o julgamento, mas no contexto certo, da maneira certa. Então, se nós observarmos a ordem dada por Jesus, nós poderemos perceber que o ato de julgar está sempre aqui nessa palavra, não é? Então, na cultura do Novo Testamento, os cães e porcos, eles eram considerados animais desprezíveis. Hoje, quando a gente fala de cães, a gente pensa em quê? A gente pensa no mundo pet, né? Aquele cãozinho com lacinho cor-de-rosa nas orelhas, né? Com todo perfumadinho. Hoje o cachorro é mais bem tratado do que as pessoas, né? Essa que é a verdade. Então, mas o cachorro aqui, o cão que é citado aqui, ele não é um pet. Não, ele é um cão selvagem, que naquela época não tinha vez como tem hoje. Eram animais muito ferozes, frequentemente se reviravam lixo em busca de restos de comida. Quando a gente fala do cão vira-lata, hoje a gente pensa no cão que não tem raça, né? Mas naquela época todo cão era vira-lata. E esses animais, eles consumiam até carne humana. Até carne humana. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, ali a morte de Jezabel, quando os cães comem a sua carne, devoram o seu corpo. Não é? Então, eram animais considerados desprezíveis. Os porcos, por sua vez, estão na lista de animais proibidos dieteticamente aos judeus, eles não podiam consumir a carne de porco. Então, desde o Antigo Testamento, são considerados animais impuros, imundos. Então, esses símbolos que são icônicos aqui da cultura da época, eles sinalizam o quê? A indignidade de determinadas pessoas em receber aquilo que vem de Deus, ou do próprio Cristo. E agora a gente já pode entender por que afirmamos antes que, de acordo com o contexto, né, o que se supõe é que aquele primeiro grupo era constituído de pessoas débeis, de pessoas fracas de entendimento, né, de pessoas que haviam caído por sua limitação, por sua fraqueza, e não de forma leviana. Por quê? Porque aqui Jesus chama de cães e porcos as pessoas que não creem nele e que tratam aquilo que vem dele com desdém e a sua própria pessoa com desdém. São pessoas diferentes daquelas do primeiro grupo. Não vamos nos esquecer que aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós vamos chegar ao momento em que os judeus vão dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, eles consideravam Jesus um endemoniado. Imagine isso. Então, é uma forma de desprezar não apenas a palavra de Cristo, mas o próprio Cristo.
São essas pessoas que Jesus está tratando aqui de cães e porcos. E por que esse verso está aqui? Porque Jesus justamente quer deixar claro que a ordem de não julgar, ela deve obedecer a critérios e circunstâncias específicas. Existem casos em que nós não podemos julgar, mas existem outros em que nós devemos julgar. Ok? Então, cabe ao discípulo de Jesus aprender o valor de discernir corretamente acerca dessas coisas e pôr em prática o que Jesus ensina. Amém, irmãos? Ficou claro isso, irmãos? Ficou alguma dúvida? Alguém quer esclarecer algum ponto em relação a isso? Alguma pergunta? Parece que não, né? Então é provável que Jesus estivesse propondo aqui este ensino contra este pano de fundo das práticas dos escribas e fariseus. Eles são descritos no Novo Testamento sempre com o dedo apontado para o pecado alheio, cheios de autojustificação, mergulhados nessa atitude hipócrita de condenar nos outros os seus próprios pecados. Quem poderia se lembrar de um texto específico em que isso acontece e é mencionado por um evangelista? Quem acertar, ganha o direito de tomar o café depois do culto. Ninguém? Hein? Trabalho no sábado. Mas tem um texto que é muito, muito específico em relação a isso. Está nos evangelhos. Primeira pista. Está no evangelho de Lucas. Ninguém se lembra? Está ligado ali àquela parábola do juiz Inico e da mulher que insiste com o juiz. Não? Capítulo 18. Hein? Não. Lembra daqueles dois que sobem para orar no templo? Quem é que sobe para orar? O fariseu e o publicano. Quem é o fariseu? Teoricamente é o homem reto, justo, que conhece a lei. E quem é o publicano? É o sujeito desprezado, que é tido como um pária da sociedade. Tanto é que eles tinham o hábito sempre de dizer publicanos e pecadores, sempre juntos ali, porque o publicano era odiado pelos judeus, uma vez que ele cobrava impostos dos seus irmãos para beneficiar Roma, e tirava também dinheiro para si, em relação a isso. Então, quando o fariseu vai orar, como é que ele ora? O texto diz que ele ora não para Deus, mas ele ora de si para si mesmo. Ele diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano e demais pecadores. Então, o que ele está fazendo? Ele está escondendo o seu próprio erro e está procurando o erro no outro. E o publicano, como é que orou? Ele diz: Senhor, sê propício a mim, que sou um miserável pecador. Está vendo a diferença? Então, quando nós assumimos a postura do publicano, a nossa atitude inicial não é de querer julgar, a nossa atitude inicial é de nos colocar no lugar do outro. Mas quando nós assumimos a postura do fariseu, a nossa atitude é sempre de querer julgar e não nos colocar no lugar do outro. Percebe a diferença? Então esse é o ponto que está sendo tratado aqui, não é? Dessa mesma forma, as autoridades religiosas menosprezavam a Cristo e a sua palavra, não é? Semeavam a incredulidade no coração do povo em relação a Cristo, pessoas que desprezavam o grande e santo dom de Deus que foi enviado dos céus. Então, se nós voltarmos um pouquinho em tudo que nós já vimos em Mateus, um conceito-chave aqui vai se destacar como uma espécie de alicerce de tudo isso. Vamos ver aí no capítulo 5, versículo 20. A gente já está caminhando para terminar. Vamos ler juntos? Capítulo 5, versículo 20. O que diz aí? Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Como é que era a justiça dos escribas e fariseus? Era a autojustificação. Eles olhavam para si mesmos como justos. Mas o que é a justiça do ponto de vista de Cristo? É a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês não agirem diferente do modo como agem os escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. Não é? Então tudo aqui está ligado a esse versículo. Né? Tudo que nós estamos vendo aqui no capítulo 7, a vida a qual Deus aprova é a vida na justiça de Cristo. É nela que se pode agradar a Deus e alcançar a certeza da vida eterna. Porque só Jesus foi capaz de obedecer toda a lei. E a nossa obediência e o nosso modo de agradar a Deus é justamente nos apoiarmos na justiça de Cristo e não na nossa própria justiça. Não é? Só Cristo pode nos levar tanto a sermos aceitos e acolhidos pelo Pai, na justificação que Ele nos concedeu na sua obra, como também nos levar a exercer a misericórdia, não é? E agir com prudência e reverência em relação à aceitação e administração das coisas santas que Deus nos dá. Então, só Cristo pode nos capacitar a essas coisas. Amém? Então, nós chegamos aos versos 7 a 11, aqui nós vamos partindo para a conclusão, que vai dizer assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então a questão aqui é a seguinte, quem é apto para alcançar o equilíbrio nessas coisas que Jesus está ensinando? Quem será capaz de observar de forma equilibrada, né, como lidar com o dever de julgar retamente todas as coisas? Onde se pode encontrar essa sabedoria para lidar com um desafio tão grande? Muito bem, então Jesus vai mostrar aqui. Porque Jesus não é do tipo que apenas mostra o problema, ele também apresenta a solução. E a solução está aqui do verso 7 a 11. Né? O que Jesus está mandando os seus discípulos fazerem, irmãos? Qual é a ordem aqui? Orar. É isso que ele está mandando. Gente, vamos orar. Quando você está diante de um desafio grande, como cristão, qual é a primeira coisa que você diz? Vamos orar. Não é? Vamos pedir a Deus, porque só Deus pode trazer solução para esse problema difícil. O que Jesus está colocando aqui, irmãos, é um padrão bastante alto para o ser humano natural. Nós precisamos de Deus para fazer o que Ele nos manda. Precisamos do poder de Deus para que isso nos capacite a obedecer o que Cristo nos manda fazer. Eu pergunto a você, como ser um homem íntegro, se não for pela graça de Deus? Como ser uma pessoa digna, decente, honesta, se não for pela graça de Deus? Como ser um bom funcionário, uma pessoa honesta, digna, decente, se não for pela graça de Deus? Um bom patrão, se não for pela graça de Deus? Um bom marido, uma boa esposa, enfim, um filho bom, né? Um pai bom para o seu filho, se não for pela graça de Deus? Somente a graça de Deus é que pode nos tornar aptos para todas essas coisas. Nós mesmos não temos forças para isso. Então Jesus está mandando seus discípulos fazerem a primeira coisa sensata em relação a procurar o caminho que leva àquilo que Ele nos manda fazer, que é orar. Então aqui ele mostra 3 coisas muito importantes. E nós vamos ver cada uma delas. A primeira coisa é a seguinte: o quanto nós devemos orar? De quanto tempo de oração precisamos até receber uma resposta? Você já ouviu de pessoas assim, poxa, mas eu estou orando há tanto tempo e até agora nada aconteceu. Já ouviu isso de alguém?
Eu pergunto para você, quanto tempo de oração é preciso para Deus responder a alguém e atender uma necessidade? Não sabemos. Há pessoas que dedicaram a maior parte das suas vidas orando por uma causa, por uma necessidade, e só depois de muitos anos elas obtiveram resposta. Eu conheço uma pessoa que orou 20 anos pela conversão do marido, né, e só depois desses 20 longos anos é que o marido realmente se converteu. Então Jesus aqui nos diz quanto tempo se deve orar, né? Aliás, ele não nos diz quanto tempo se deve orar, mas ele ensina que a oração deve ser perseverante. Nós devemos sempre orar. A linguagem usada aqui é bem semelhante ao nosso gerúndio, não é? Indica uma ação que começa e se estende até que haja uma resposta. Então, seria algo assim: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, até que o Senhor responda, até que a porta se abra, até que Deus atenda, até que haja uma resposta. Então, continue. Né? É o que eu digo para você nesta manhã. Se você tem orado, seja pelo que for, continue orando. Não desista até que Deus traga uma resposta para você. Ok? Mas nos leva ao segundo ponto. A quem nós estamos orando? Né? Desde o princípio dos tempos, uma das coisas mais essenciais ao ser humano é buscar solução para os seus problemas, além da realidade terrena. Porque todo mundo, cedo ou tarde, chega diante de um problema, de um drama na vida, que não encontra solução aqui. E então, para onde é que nós nos voltamos? Nos voltamos para o céu, buscando uma solução, não é? Então, tão importante quanto ter o desejo de orar, é saber a quem estamos orando. E é isso que Jesus também está ensinando aqui. Primeira coisa que ele mostra nesse sentido é que a nossa oração é dirigida a um Deus que não é surdo. O nosso Deus a quem nós oramos nos ouve. E não é maravilhoso isso, irmãos? Você se lembra do episódio lá dos profetas de Baal, com Elias no Monte Carmelo? Né, como diria o irmão que eu conheci no Monte Caramelo, né, Elias lá no Monte Caramelo com os profetas de Baal. Então, Elias com os profetas, o que ele manda que eles façam? Orem aí, peçam, gritem, né, se esforcem, e eles ficam ali o dia quase todo orando e não existe nenhuma resposta. E quando Elias apenas começa a orar, de imediato o Senhor responde a sua oração com fogo e aceita o seu sacrifício e mostra que há somente um verdadeiro Deus. Então Jesus está ensinando aqui para os seus ouvintes que existe um Deus verdadeiro, que Ele não apenas ouve, mas Ele também pode responder às nossas orações. Isso é maravilhoso, não é? Então, a outra coisa importante que Jesus ensina é que nós não oramos a um Deus distante, impessoal. Esse é um Deus familiar. Nós podemos nos dirigir a Ele como Pai. Ele diz aqui, né, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Na oração do capítulo 6 de Mateus, como é que ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus? Pai nosso. Então Deus é esse Deus presente, esse Deus familiar, né? No entanto, a sua forma de expressar a providência a cada um de nós excede infinitamente ao modo como os nossos pais terrenos nos tratam. Porque os nossos pais terrenos, por mais que eles queiram fazer coisas boas por nós, eles são pessoas más, ou seja, são pecadoras. Nós somos pecadores, somos maus. E se sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará coisas boas. Então isso leva ao terceiro ponto que Jesus coloca em relação à oração. Ele diz que nós também não oramos a um Deus mau e mesquinho. Esse Deus é todo bondade, e Ele está disposto a dar o que é bom a todo aquele que lhe pedir. Amém? Irmãos, o nosso Deus é um Deus generoso.
Ele não nos dá em medida pequena, Ele sempre faz por nós muito mais do que nós pedimos, pensamos e cremos. Agora, chegamos então ao terceiro ponto aqui, o que devemos pedir? Nesse caso específico, qual seria a nossa petição especificamente? O que Jesus está falando aqui? Que Deus concede o quê? Hã? Vamos voltar aí para o texto, irmãos. Versículo 11. Hã? O que está dizendo aí? O Pai de vocês que está nos céus dará o quê? Coisas boas. Agora, de que coisas boas nós estamos falando? É da capacidade de lidar com as pessoas de forma justa. Do poder de agir de forma compassiva e fiel a Deus no nosso trato com as pessoas. Isso quer dizer que não podemos, então, pedir outras coisas? Sim, podemos e devemos pedir. Mas, o que é específico aqui é que Jesus está dizendo que nós devemos pedir esses bens espirituais, essa capacidade, essa compaixão de amar as pessoas, de não julgá-las precipitadamente, de não agir com elas de forma leviana. Não é? Então, de acordo com o assunto dominante aqui, o que nós devemos pedir é isso, é o poder para obedecer a Cristo, a sabedoria para lidar com essas questões do julgamento, o amor e a compaixão que são necessários para a gente poder pôr em prática o que Ele nos ensina no texto. É isso que nós precisamos pedir, né, com a ênfase aqui que está sendo colocada no texto. Então, por que nós podemos ter tanta certeza de que esse é o alvo preferencial da oração nesse ponto? Pelo que diz o verso 12. Né? O que diz o verso 12? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer ver como a gente pode tornar isso bem prático? Vire para o seu vizinho e diga para ele assim, olha, faça comigo o que você quer que eu faça com você. Não fica bem prático isso? É isso que significa. É disso que trata o texto. Então, se você quer que eu te trate bem, me trate bem. Se você quer que eu te trate com graça, me trate com graça. Se você quer que eu trate você com compaixão e misericórdia, haja comigo também com compaixão e misericórdia. Ou seja, o que você espera receber de mim, dê a mim primeiro. Entende? Isso não é uma coisa totalmente lógica para nós, irmãos, dentro da nossa realidade? Então, nós podemos considerar esse verso aqui como o nosso pico da neblina. Né? O que é o pico da neblina? Vamos ver quem está bom de geografia aqui. Hã? É o ponto mais alto do Brasil. Ó. Sargento Vitor está aí dando colher de chá para nós. O ponto mais alto do Brasil. Então, tudo que é ensinado no Sermão do Monte, né, quando chega nesse verso 12 do capítulo 7, chega no pico da neblina, é o ponto mais alto, 2.900 metros. Né? Porque olhando do ponto de vista ético, isso aqui resume tudo que nós temos considerado em termos de relacionamentos. Ou seja, o que você espera que façam com você, faça aos outros. Será que isso daqui é novo? Jesus está inventando alguma coisa nova? Não. O que ele está fazendo é transformar em forma positiva o antigo ensinamento dos rabinos que era oferecido de forma negativa. Não é lá na Bíblia de Jerusalém, ou em qualquer outra Bíblia católica? No capítulo 4, versículo 15 do livro de Tobias, está escrito essa tradição dos judeus, diz assim, olha, não faças a ninguém o que não queres que te façam. Então, o que Jesus faz? Ele pega essa forma negativa e transforma numa forma positiva. Faça aos outros aquilo que você quer que se faça com você. Então, essa é uma forma pela qual Jesus vai fazer uma releitura da lei, né? Com uma lente positiva. Não pensando aqui tanto no que a lei proíbe, mas, acima de tudo, no que a lei permite e ordena que seja feito. O princípio por trás da forma é bem simples.
Ou seja, muito mais importante do que se esforçar para não transgredir o mandamento, é aprender a apreciar o valor do mandamento e viver comprometido com ele por amor a Deus e ao próximo. Percebe isso? Se alguém disser para você, olha, não tire o pão da mão do pedinte, não roube o dinheiro da caixinha do mendigo. Isso parece óbvio, né? Agora, se alguém chega para você e diz assim, olha, assuma o compromisso de levar todo dia o pão para quem pede. Assuma o compromisso de ajudar com a esmola, todos os dias, aquele que pede a esmola. Não aumenta a gravidade? Não aumenta a dificuldade? Então, não fazer o mal é apenas uma questão lógica. A sociedade não pode existir, a civilização não existiria se nós não obedecêssemos esse princípio. Agora, o esforço de fazer o bem, né, aí sim exige uma postura muito mais dedicada e comprometida da nossa parte. Então, pensando na forma negativa ensinada pelos rabinos, não é tão difícil não fazer algo, é simplesmente se omitir, né? Na verdade, não fazer o que não quero que me façam é esse fundamento mínimo para a vida civilizada. Agora, quando Jesus traz essa forma positiva, a coisa muda. Por quê? Porque não se trata apenas de não fazer o mal, de se omitir, exige uma disposição constante de procurar o bem do outro. Então, não matar é muito diferente de se engajar para ajudar a salvar vidas. Não é diferente? Muito diferente. Por isso, Jesus afirma que nessa ordenança está o resumo da lei e dos profetas. De certo modo, o que acontece aqui é uma antecipação do que ele iria ensinar depois em Mateus 22, 34, 40. Vamos avançar um pouquinho para a gente ver e a gente volta para fechar aqui. Mateus 22, 34 a 40. Diz assim, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, veja, não tem tudo a ver com o que está sendo ensinado aqui? Amar a Deus, amar o próximo. É o resumo da lei e dos profetas. Né? Fazer aos outros o que eu quero que façam a mim é o resumo da lei e dos profetas, porque aqui eu obedeço a Deus e aqui eu também amo o meu próximo. Seguindo o nosso texto, né? Aqui na oração, eu amo a Deus e nessa relação de amor eu adquiro recursos para amar o meu próximo e expressar compaixão por sua vida. Por isso nós afirmamos que o alvo preferencial da oração, acima de tudo, né, a petição, da busca, de bater a porta, né, é receber do Pai os meios para alcançar esse padrão de Cristo. Porque aqui ele fecha o assunto da oração voltando ao ponto inicial. Né? Eu devo julgar com a medida que quero ser julgado. Eu devo fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feito a mim. Então a conclusão de Jesus é totalmente coerente com tudo que temos visto. Aí vem os versos 13 e 14. Quando ele diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, em cada oportunidade de ensino, Jesus deixa duas possibilidades à escolha de seus ouvintes. O caminho estreito e a porta estreita, e o caminho largo e a porta larga. Né?
Isso vai ficar claro no desenvolver aqui do texto de Mateus. O caminho que ele propõe aqui é o caminho bem estreito. Né? Assim como a porta para a qual ele convida é a porta estreita. Obviamente, a lógica humana natural pende para o caminho largo ou para o caminho estreito, irmãos? Hein? A mente natural, ela vai buscar o quê? A facilidade ou a dificuldade? A facilidade. A gente sempre procura a porta larga, não é? Então, tudo aqui fala dessa atitude de comodidade que é sempre preferida pela maioria, porta larga, caminho largo. O caminho largo e a porta larga exigem bem menos esforço, não é? É a escolha daqueles que não querem viver pela regra de Cristo, mas pela regra dos rabinos. Não faça ao outro o que você não quer que te faça. Isso tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo desde o início do capítulo 5. Não trair objetivamente a esposa ou o marido é relativamente fácil. Difícil é não olhar para a mulher alheia com um olhar impuro. Ou seja, não fazer o mal é relativamente fácil. O difícil é fazer o bem ao meu semelhante. É não cobiçar aquilo que não é meu, que não está disponível para mim, que não é meu direito. Então, esse caminho de apenas não fazer o mal é o caminho que acaba levando à perdição. Já o caminho estreito e a porta estreita são escolhidos apenas por aqueles a quem Cristo se revelou. Não é? A questão está ligada ao que vem a seguir, a árvore boa e a árvore má. Quem pode entrar no reino dos céus? Os dois fundamentos. Então, a vida cristã pressupõe essa escolha diária, né? Trata da disciplina, da determinação, da ousadia, da perseverança, mas trata-se, acima de tudo, de amor incondicional a Cristo. Porque quando nós amamos a Cristo acima de todas as coisas, qualquer esforço parecerá pequeno para nós, para fazer a sua vontade. Então, são os que amam a Cristo incondicionalmente que possuem o necessário para viver sob essa regra. Faça aos outros o que você deseja que façam a você. Esse é o caminho difícil, né? Também é o caminho que conduz à vida. Houve um poeta grego antigo chamado Hesíodo, que dizia o seguinte: a mediocridade pode ser encontrada em abundância. O seu caminho é liso e ela mora bem perto. Mas, diante do caminho da virtude, Deus colocou uma grande quantidade de suor. Ou seja, é bem fácil a gente andar no caminho do mal e do erro. É um caminho largo, né? A estrada é lisa e o mal sempre mora bem perto. Mas se nos apegarmos ao bem, à virtude, aquilo que Deus espera de nós, exige sempre muito suor, muita dedicação e muito esforço da nossa parte. É exatamente por isso que nós precisamos tanto de orar, né? E aqui eu quero concluir dizendo que tudo aquilo que Cristo deveria fazer para a nossa salvação, Ele fez. Ninguém amou mais do que Ele amou. Ninguém expressou mais compaixão e ninguém concedeu mais perdão do que Ele. Ninguém foi tão zeloso com as dádivas do Pai como o próprio Filho. Ninguém orou mais do que Jesus. Ninguém fez o bem a tantas pessoas quanto Ele. Ninguém jamais andou no caminho estreito mais do que Ele andou durante todo o seu tempo de vida terrena. Por outro lado, ninguém será posto em um lugar de honra maior do que Ele foi. E ninguém estará acima dele quando tudo chegar ao fim. Então, tudo que Ele pode, o que Ele pôde fazer por nós, é exatamente com base nisso que Ele nos pede o que nos pede. E o que é que Ele nos pede? Ele diz: sigam-me. Ou seja, imita-me. Faça o que eu fiz, obedeça a minha palavra, ouça o meu espírito, siga em frente sem esmorecer. É isso que Jesus pede de nós. E que ninguém se engane, irmãos, pensando que Jesus aboliu da vida humana o conceito de juízo.
né? Os dois caminhos e a escolha pressuposta em cada um deles constitui em si um julgamento, né? O mesmo Cristo que morreu pedindo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, no final ele vai dizer a muitos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A questão para nós qual é? É saber qual é o caminho que nós temos escolhido diariamente. Se é o caminho largo ou o caminho estreito. Se é o caminho fácil ou o caminho difícil que conduz à vontade de Cristo. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que ela nos ensina nesta manhã. Te louvamos porque o Evangelho é tão claro, Senhor, mas nem sempre nós conseguimos alcançar o que Ele nos diz. Portanto, pedimos, o Senhor nos mandou pedir, o Senhor nos mandou bater, o Senhor nos mandou buscar. E é o que fazemos nesta hora, pedimos a Ti, Senhor, batemos a porta, buscamos em Ti a capacitação necessária para pormos em prática a Tua palavra. Senhor, se nós conseguirmos praticar aquilo que aprendemos nesta manhã, tudo será mais fácil para nós. Os relacionamentos, a vida conjugal, o trabalho, os relacionamentos com funcionários, com colegas de trabalho, com patrões. Ó Deus, a nossa vida neste mundo, a forma como nós precisamos lidar com os desafios da vida, tudo será mais simples e mais fácil se nós colocarmos em prática aquilo que a Tua palavra nos diz. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer este critério que determina que nós devemos fazer ao outro aquilo que queremos que seja feito a nós, como uma regra de vida, a qual nós vamos perseguir e buscar cada dia, ó Deus, em obediência à Tua palavra. Nós oramos para que o Senhor nos capacite a termos olhos bons, para olhar para o nosso semelhante, mesmo quando ele pecar, mesmo quando ele errar, com compaixão, com misericórdia, não com juízo precipitado ou com desejo de vê-lo, Senhor, sofrer o mal por causa do mal que praticou. Tira do nosso coração toda perversidade, toda maldade. Ó Deus, todo sentimento incompassivo, coloca, Senhor, em seu lugar a compaixão, a misericórdia, a graça, o desejo de perdoar, de andar a segunda milha. Mas também, Senhor, capacita-nos a julgar corretamente tudo aquilo, Pai, que nós vemos e sabemos que não está em harmonia com a Tua vontade, com os Teus propósitos, com a Tua palavra. Ajuda-nos a discernir o homem leviano, mal, perverso, que despreza o Evangelho, que despreza Cristo, para que nós não percamos também o nosso tempo, Senhor, lançando pérolas aos porcos. Ó Deus, dando as coisas santas aos cães. Capacita-nos, ó Deus, a termos o discernimento correto, para que nós também não sejamos atraídos por esse caminho de leviandade, por esse caminho, Senhor, de menosprezo à Tua palavra, as coisas santas que o Senhor nos concede. Ajuda-nos a valorizar tudo aquilo que vem do Senhor para nós e a termos reverência, Senhor, ao lidar com tudo isso, Pai. O nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida, tudo, Senhor, tudo é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Então coloque em nossos corações a reverência e o temor ao lidar com tudo isso, porque tudo é Teu, tudo pertence a Ti, Pai amado. Ó Deus, nós Te pedimos então ajuda-nos, capacita-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos assim com gratidão, pedindo que o Senhor venha nesta manhã também sarar qualquer coração ferido, ó Deus, por ter sido alvo de um julgamento precipitado, por ter sido alvo de um julgamento injusto, leviano, perverso e mau, que o Senhor possa curar também este coração, restaurar, Senhor, a fé, a esperança, a confiança em Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, com gratidão e entregamos, ó Deus, tudo isso nas Tuas mãos. Devolvemos a Ti a Tua palavra,